Olá, boa tarde e sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você acompanha as principais notícias da semana. Vamos juntos. E vamos começar essa edição falando de saúde. O aumento no número de casos de câncer coloretal entre pessoas com menos de 50 anos de idade acende um alerta e tem gerado preocupação em especialistas. Após a morte da cantora Preta Gil, um alerta mundial se acendeu. Médicos e profissionais da área da saúde descreveram um crescimento acelerado de casos de câncer coloretal, principalmente nas pessoas com menos de 50 anos, como o caso da apresentadora Preta Gil, que foi diagnosticada em janeiro de 2023 com 48 anos. O câncer coloretal afeta o intestino grosso e o reto, impactando a qualidade de vida e saúde do paciente acometido pela doença, que na maioria das vezes aparecia estável entre os mais velhos. Mas quando especialistas notaram um número crescente de casos em jovens e compararam com os mais idosos, a situação começou a ser tratada como um problema global. Um dos primeiros países do mundo a detectar o aumento significativo de casos em jovens foram os Estados Unidos. A diferença nas estatísticas provocaram mudanças na saúde pública. O país norte-americano diminuiu a idade mínima de 50 para 45 anos para a realização de exames preventivos para detectar o tumor coloretal de forma precoce. Um relatório da Sociedade Americana de Câncer divulgado em 2023 revelou que 20% dos diagnósticos do tumor realizados no ano de 2019 nos Estados Unidos eram em pacientes com menos de 55 anos, o dobro de casos que já era observado nos anos 90. Já no Brasil, o presidente da Oncologia da Redditor, Paulo Hoff, afirmou que quando comparados os números atuais com taxas de 30 anos atrás, alguns trabalhos apontam um aumento de 70% na incidência de câncer coloretal em pacientes jovens. E olha só, um caminhão cegonha tombou sobre a nova Ponte Guaíba, em Porto Alegre. E um dos carros que estavam sendo transportados caiu de cima do viaduto. Vamos conferir. A imagem foi feita por uma câmera de monitoramento e mostra o momento em que o caminhão tomba na nova Ponte Guaíba. Ele transportava 7 carros e um deles se desprende e cai de cima do viaduto. O motorista da carreta foi o único que se feriu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro perdeu o controle do veículo por volta das 10 horas da manhã. O acidente paralisou completamente o trânsito no sentido Eldorado do Sul para Porto Alegre. A via só foi liberada no fim da tarde, com a ajuda de 2 guinchos que foram disponibilizados pela CCR, empresa que administra a ponte. As caminhonetes transportadas são importadas da Argentina e custam mais de R$200 mil cada uma. No total, o prejuízo pode ultrapassar R$1,4 milhão. O caminhão saiu de Guaíba, que é a sede de uma montadora, e ia em direção a Gravataí, para que os carros fossem distribuídos para outras regiões do Brasil. E agora uma história chocante que aconteceu em Santa Catarina. Um homem usou o carro para atropelar a sua ex-esposa e prensá-la contra um muro. A Michele Veiga vai contar mais sobre o caso. Pois é, a justiça tarda, mas não falha. Um homem que estava com medida protetiva, que não poderia chegar perto da sua ex-companheira, acabou cometendo uma tentativa de feminicídio aqui em Santa Catarina, na cidade de Três Barras, que é na parte do litoral norte do estado. O que aconteceu? Ela andava pela rua de bicicleta e esse homem atentou contra a vida da ex-companheira, jogando o carro para cima dela. Ela ficou presa ali entre o carro e a mureta, ele acabou saindo, evadindo-se do local e acabou tendo aí um mandato de busca e apreensão sendo expedido contra ele. O que aconteceu é que ele foi localizado no Paraná, ali nas proximidades de Curitiba. Então ele foi localizado ali nessa cidade, São Mateus do Sul, no Paraná, e aí ele acabou sendo localizado pela polícia. Nessa localidade, ele foi preso e trazido de novo para Santa Catarina, aonde vai cumprir agora a prisão, por tentativa de homicídio contra a ex-companheira. É bom as pessoas terem aí a atenção que esses casos estão sendo cada vez mais investigados e cada vez mais buscados aí pelas polícias. Por quê? Porque o sistema agora é todo integrado. Um ato que faça infracionalmente em outro estado já consegue-se hoje ter toda a ficha corrida das pessoas, ainda mais com o sistema integrado através do CPF único agora. Então,
cometeu algo, aí se entrega para a polícia ou então a polícia vai acabar achando a pessoa. Nesse caso desse homem, ele foi entregue à justiça, já está em Santa Catarina por essa tentativa que ele cometeu lá dia 3 de julho, mas foi pego agora no último final de semana. E a polícia do Paraguai apreendeu mais de 400 toneladas de maconha que abasteceria o mercado brasileiro. A droga era cultivada em uma região de mata que fica na fronteira entre os dois países. Vamos ver. A operação em Baracaiu 3, realizada pela SENAD, a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, em coordenação com a Fundação Moisés Bertoni, organização que administra a reserva em Baracaiu, foi concluída. Após vários dias de operações aéreas e terrestres, 25 hectares de cultivos ilícitos foram erradicados e 3 acampamentos de drogas foram desmantelados dentro da reserva, na faixa de fronteira com o Brasil. A operação responde à expansão de organizações criminosas que buscam estabelecer centros de produção de maconha em áreas protegidas, gerando um severo desmatamento e também degradação ambiental, além de alimentar a cadeia transfronteiriça do tráfico de drogas. Fueron más de 135 hectáreas que fueron erradicadas de marihuana en estas incursiones que llevó a cabo la SENAD con fuerzas especiales. Entonces, estamos hablando de un perjuicio aproximado de $10 millones en erradicación. Y destacar por sobre todas las cosas siempre la presencia de la SENAD en un área que está protegida por ley. Lo vuelvo a decir, independientemente de la cuestión de la lucha contra el narcotráfico, también debemos mencionar que es un área protegida, una zona con un impacto ambiental bastante importante, y en ese sentido es que la SENAD viene desarrollando várias incursões. Os resultados da operação foram 25 hectares de plantações de maconha destruídos, assim como 3 acampamentos de drogas, 134 hectares de cultivos e mais de 416 toneladas de maconha tiradas de circulação. No valor de referência do mercado brasileiro, o prejuízo econômico estimado para o tráfico de drogas foi de $11 milhões, cerca de 62 milhões de reais. De acordo com a estimativa do impacto florestal, entre 90 e 100 mil árvores nativas foram derrubadas dentro da reserva para limpar os 134 hectares. Esse desmatamento degrada habitats críticos, promove a erosão e facilita a retomada criminosa no território. Las últimas semanas estamos hablando de más de 134 hectáreas dentro de la reserva que tenían plantación. Imagínense, para que tengan una idea, 134 hectáreas, estamos hablando fácilmente de unos 90 a 100 mil árboles que se tuvieron que echar, 90 a 100 mil árboles que se tuvieron que echar para plantar marihuana. Si de alguna manera continúa en este ritmo de plantaciones, repito, que hay que echar los árboles y no se hace nada al respecto, bueno, nosotros podemos terminar perdiendo la reserva en los próximos 20 años. Hicimos ese cálculo ya. Eso es inaceptable. Imagínense, estamos hablando de 64.000 hectáreas de bosque. Es el último bloque de este tamaño que queda intacto, bueno, a salvo este problema que tenemos en la región oriental. A SENAD e a Fundação Moisés Bertoni mantêm essas ações coordenadas para impedir o estabelecimento de cultivos ilícitos, proteger florestas estratégicas e desmantelar a economia do narcotráfico na fronteira entre o Paraguai e o Brasil. E para o bem do meio ambiente, os territórios dos povos afrodescendentes e quilombolas são os menos devastados no Brasil. Foi o que apontou um estudo que analisou dados do Brasil, Colômbia, Equador e Suriname durante mais de 20 anos. A pesquisa conduzida pela organização Conservation International constatou que as taxas de desmatamento em terras afrodescendentes tituladas são menores que em áreas similares sem titulação, chegando a uma redução de até 55%, e são vitais para o clima. Mesmo em comparação com unidades de conservação, as terras quilombolas apresentaram melhores resultados de preservação ambiental. Os resultados foram publicados na revista científica Communications Earth and Environment, do Grupo Nature. Foram analisados dados do Brasil, Colômbia, Equador e Suriname, durante 21 anos. Apesar de ocupar apenas 1% do território total dos 4 países analisados, mais da metade dessas terras estão situadas entre os 5% de áreas com maior biodiversidade do planeta.
Além disso, armazenam mais de 486 milhões de toneladas de carbono irrecuperável, uma quantidade que, se perdida, não pode ser restaurada a tempo de evitar os piores efeitos do aquecimento global. No Brasil, as terras quilombolas representam 39% do total analisado e se sobrepõem a 87 áreas protegidas. Entre elas estão regiões de relevância global, como o Parque Nacional do Jaú, na Amazônia. Para a advogada Marina Marçal, especialista em políticas climáticas e representante da Waverly Street Foundation no Brasil, o reconhecimento do protagonismo dos afrodescendentes na conservação ambiental é muito importante. Na sua opinião, muitas vezes o título de Guardiões das Florestas só é atribuído aos indígenas do Brasil. Mas o país tem a maior população de afrodescendentes fora do continente africano. A cientista socioambiental e coautora da pesquisa, Marta Rosseiro, destacou que os povos afrodescendentes têm um profundo conhecimento ecológico, herdado de saberes agrícolas africanos, adaptados às condições locais ao longo de séculos. A Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU já reconheceu oficialmente, em sua 16ª conferência, a contribuição dos povos afrodescendentes para as metas globais de conservação. E em novembro deste ano, a COP30, Conferência da ONU sobre Clima, que será realizada em Belém, contará com a participação da Comissão Internacional de Comunidades Tradicionais, Afrodescendentes e Agricultores Familiares. E aquela ligação insistente de um número desconhecido agora pode ser identificada com apenas um clique. A Anatel lançou uma plataforma que informa qual empresa está por trás das chamadas que mais incomodam a rotina dos brasileiros. Por mês, cerca de 20 bilhões de ligações são feitas no Brasil e metade delas são realizadas por robôs programados. Para tentar mudar esse cenário, a Anatel lançou o portal Qual Empresa Me Ligou, um serviço online que permite que o consumidor descubra qual instituição está por trás das ligações indesejadas. Basta informar o número de telefone no site e o serviço informa gratuitamente os dados do responsável pela ligação. A ferramenta lançada no início de 2023 faz parte do combate da Anatel contra as chamadas automáticas em massa, conhecidas como robocalls. Além desse serviço, a Anatel também tem uma parceria com o Não Me Perturbe, uma plataforma que ajuda os consumidores a evitarem a oferta de produtos e serviços exclusivamente das prestadoras de serviço de telecomunicações e instituições financeiras cadastradas no site. O usuário que não desejar receber as chamadas pode realizar o bloqueio das ligações. A jornalista Genuína Ramos informou que em apenas um dia já recebeu mais de 60 ligações de telemarketing. A maioria das chamadas são feitas por empresas de telefonia, operadoras de cartão de crédito ou bancos digitais. Genuína é mais uma brasileira que tem a sua rotina afetada pelas ligações. A jornalista declarou que vai ingressar com tudo e utilizar as plataformas que combatem as chamadas. E atenção, quase 300 vagas de estágio estão abertas para estudantes no estado do Mato Grosso do Sul. São diversas áreas com bolsa de até R$ 1.400 para quem deseja entrar em uma área específica do mercado de trabalho. Gabriela estagia na área de administração há pouco mais de um ano. A experiência tem sido uma porta de entrada para o mercado e, mais do que isso, ajudou a jovem a descobrir o que deseja para o futuro profissional. Eu já trabalhava na área comercial, porque já tenho um currículo, mas quando eu resolvi mudar de área mesmo para administrativo, eu resolvi fazer para ter certeza que era aquilo que eu queria. E depois que eu entrei aqui no IEL, eu tive certeza que sim, é o que eu quero continuar fazendo. Gabriela conseguiu a vaga por meio do IEL, Instituto Evaldo Lodge. Assim como ela, outros estudantes também têm a chance de ingressar no mercado de trabalho. A instituição está com 284 vagas de estágio abertas em Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul e Aquidauana, em áreas diversas como marketing, agronomia, medicina veterinária, licenciatura e engenharia. É a oportunidade que o jovem tem de experimentar na prática se aquele curso que ele está cursando realmente faz sentido para uma profissão que ele quer seguir, né? Porque a universidade ela faz o papel de encaminhamento teórico, mas o estágio ele vai permitir a prática, né, das atividades. Então, o estágio ele é um momento, a gente diz que é um rito de passagem, mas ele é um rito decisório para a carreira futura ali que a pessoa está almejando. Além de ganhar experiência na área de atuação, os estudantes selecionados recebem uma bolsa que
que varia de R$ 400 a R$ 1.400, de acordo com a jornada de trabalho prevista para cada vaga. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site da instituição. O estudante precisa entrar na nossa plataforma de carreiras, fazer o seu cadastro, tá, enquanto candidato, e lá ele vai ter acesso a todas as vagas disponíveis do IEL. Ele vai poder fazer a verificação se aquelas vagas estão de acordo com aquilo que ele está buscando e ele tem a opção de se candidatar. Com tantas oportunidades disponíveis, a dica é se preparar para se destacar entre os concorrentes. Primeiro, você tem que ter disponibilidade, né? Você tem que fazer um currículo, demonstrar interesse. No momento da entrevista, você tem que se mostrar aberto também para a empresa, comparecer na entrevista conforme agendamento, né? E mostrar o interesse que você quer se desenvolver dentro de um ambiente empresarial. E se bate aquela insegurança, o conselho é ir mesmo assim. Não tenha medo, só vai. Vai, porque vai ser sua primeira oportunidade, seu primeiro contato de você ir fazer. Porque ali você vai tirar todas as suas dúvidas que forem necessárias, você vai ter pessoas especializadas trabalhando com você para te ensinar, porque todos os supervisores são formados na área, vão poder ajudar e auxiliar e tirar dúvidas se você quer ou não aquilo ali. Principalmente no começo, é a coisa mais importante. Uma cachorra vira-lata encontrada abandonada em São José dos Campos, no interior de São Paulo, ganhou um posto na Polícia Científica. Ela é especialista em farejar e identificar sinais não visíveis de sangue humano em cenas de crime. Uma verdadeira detetive. O animal, chamado de savana, foi encontrado pelo perito criminal e médico veterinário João Henrique Machado, que trabalha há 5 anos no Instituto de Criminalística de São José dos Campos, fazendo biodetecção de vestígios biológicos com uso de cães. Na época, ela estava em grave estado de desnutrição, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O policial, por conta própria, ofereceu tratamento inicial à cachorra e pretendia entregá-la para um programa de adoção, mas percebeu que ela tinha potencial para ser cão-perito, por conta do seu espírito curioso e de faro apurado. Ele decidiu, então, treiná-la para o trabalho policial. Hoje, tanto Savana quanto Mani ficam à disposição do Instituto de Criminalística de São José dos Campos. Eles saem à caça dos vestígios de sangue em troca de uma bola de borracha de recompensa. Quando encontram algo suspeito, sentam ou deitam em frente à amostra, indicando o material a ser analisado. Há atividades de obediência, recreação e detecção em ambientes abertos e fechados, na tentativa de reproduzir os locais que comumente são encontrados na perícia criminal. Veículos, áreas com grandes extensões como sítios e peças de roupas, por exemplo. O cão-perito Mani já descobriu manchas de sangue em um veículo 6 meses após o crime e em uma camiseta 1 ano após. O policial desenvolve um projeto de mestrado na Universidade Federal de São Paulo de São José dos Campos para elaborar o protocolo de treinamento e utilização de cães pela polícia. Ele espera que, no futuro, cada núcleo da Polícia Científica de São Paulo tenha o seu próprio cão para apoiar as equipes em campo. De acordo com o especialista, para ser um cão perito, o animal precisa ter habilidades como foco, determinação, socialização, alto nível de energia e vontade de fazer as mesmas coisas que um cão perito faz. As buscas pelos animais ideais são feitas em canis municipais. E você vai ver a seguir. Estudo revela que 70% dos alunos matriculados em academias desistem em menos de 3 meses. E ainda, cartão corporativo do Corinthians é motivo de escândalo dentro do clube. Nós voltamos já. Um estudo mostrou que 70% dos alunos matriculados em academias acabam desistindo em menos de 3 meses. Vamos acompanhar mais informações com Alexandre Cardoso.
A procura por exercícios físicos em academias é bem alta, o que mostra que as pessoas têm uma preocupação com a saúde e o bem-estar. Mas, segundo uma pesquisa, o verdadeiro problema é a permanência dos alunos. Em média, 70% dos alunos matriculados acabam abandonando os treinos nos primeiros 3 meses e só 4% continuam por mais de 12 meses, ou seja, 4 a cada 100 matriculados. Os dados impressionam pela alta adesão dos alunos iniciantes pelos exercícios físicos que, em poucas semanas ou meses, perdem o interesse. Existem diversos motivos para essa alta desistência, mas, segundo especialistas, existem 3 principais motivos. O primeiro seria a demora para alcançar os resultados visíveis. O imediatismo do aluno em querer logo o corpo desejado acaba se tornando frustrante quando percebe que os resultados precisam de tempo e constância. O segundo motivo é a comparação com outros alunos. Muitas vezes, iniciantes que são obesos ou muito magros, que começam a se exercitar, podem começar a se comparar com outras pessoas mais avançadas na prática, podendo levar a sentimentos de vergonha, inferioridade e até rejeição. E em terceiro, a falta de tempo. A agitação da vida cotidiana muitas vezes acaba afastando as pessoas da prática dos exercícios, fazendo necessário uma reorganização da rotina diária e rever prioridades. As pesquisas mostram pontos importantes que merecem ser levados em consideração na permanência de alunos nas academias. Entender que os resultados vêm com o tempo e que cada resultado é individual é o primeiro passo para uma vida saudável sem a necessidade de comparações. Saber suas prioridades e estabelecer pequenas metas ajudam cada vez mais a se manter motivado e ativo. E agora você vai ver uma imagem impressionante. Um enxame de abelhas atacou um carro em Santa Catarina. Felizmente, ninguém ficou ferido. Vamos ver mais detalhes dessa história com a Michelle Veiga. E olha só que caso interessante aconteceu em Barra Velha, no norte de Santa Catarina, região do litoral. Um carro foi avistado com um enxame de abelhas no pátio de um estacionamento de uma grande rede aqui do estado. Tudo isso aconteceu na última semana, mas as imagens percorreram a internet nesse final de semana, o que chamou bastante atenção. O enxame era bem volumoso e estava ali na região do bagageiro do veículo. Tudo isso foi registrado, por transeuntes que estavam por ali e, de acordo com a Defesa Civil de Barra Velha, essa situação aconteceu porque eram abelhas famosas como de passagem, que acabaram ali se alocando nesse veículo. Na oportunidade, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer aí a retirada, desse enxame do veículo para que o motorista pudesse conduzir a sua vida normalmente. Chamou bastante atenção esse caso, mas de acordo com biólogos e também com a Defesa Civil de Barra Velha, isso pode acontecer a qualquer momento, porque são abelhas que estão aí fazendo sua migração de território, encontram um lugar quentinho ali e resolvem fazer uma colmeia. Nesse caso, não seria muito habitual um local como um carro, um veículo de passeio, mas elas acabaram estando por ali. Tudo ficou resolvido, a vida se seguiu, mas é bom sempre chamar a atenção de quem encontra esse tipo, de inseto aí pelas ruas da cidade. Não ir tentar tirar colmeias ou então fazer a retirada de abelhas sem as devidas proteções. Se você tem algum tipo de dúvida, ligue para o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil do seu município. A dengue, a zika e a chikungunya podem estar de dias contados. Em uma biofábrica inaugurada em Curitiba, no Paraná, será possível produzir milhões de mosquitos Aedes aegypti com uma bactéria chamada Wolbachia. Com ela, o inseto não faz mal a ninguém. A nova fábrica é resultado de uma articulação entre o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz e alguns institutos do Paraná. O projeto recebeu um investimento superior a 82 milhões de reais. A estratégia não utiliza inseticidas, mas sim uma bactéria naturalmente presente em cerca de 60% dos insetos, a Wolbachia. Quando introduzida no Aedes aegypti,
ela impede que os vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam dentro do organismo do mosquito, bloqueando sua capacidade de transmissão. Após liberados no ambiente, os mosquitos com Wolbachia se reproduzem com os da natureza, criando novas gerações menos capazes de transmitir doenças. Com o tempo, a presença da bactéria se consolida, reduzindo a necessidade de novas liberações. A nova biofábrica amplia uma nova tecnologia já utilizada no Brasil há mais de uma década. Inicialmente produzidos em menor escala na biofábrica da Fiocruz, no Rio de Janeiro, os mosquitos com Wolbachia já mostraram resultados expressivos em diversas cidades. Em Niterói, no Rio de Janeiro, houve uma queda de 70% nos casos de dengue após a aplicação do método. O município foi o primeiro a ter cobertura total da tecnologia. Desde 2023, o Ministério da Saúde ampliou o uso da Wolbachia para 16 cidades consideradas prioritárias, como Natal, Brasília, Londrina, Niterói, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Com a nova unidade em operação, essa cobertura poderá se estender a mais 24 municípios, com alto índice de casos. Além de eficaz, o método apresenta grande economia para os cofres públicos. Segundo estimativas da Fiocruz, cada R$1 investido nessa estratégia pode representar uma economia de até R$ 500 em internações, medicamentos e tratamentos. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 35 anos neste mês. Em meio a avanços e desafios, a lei ainda enfrenta obstáculos, principalmente diante de casos recentes de violência contra menores. A reportagem é de Elisa Lorini. Em 13 de julho de 1990, entrava em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. A Lei Federal 8.069 marcou um avanço significativo na garantia de direitos às pessoas com menos de 18 anos em todo o país. O conteúdo e enfoque da lei remetem à doutrina de proteção integral da ONU, a Organização das Nações Unidas. O Estatuto ele foi a primeira lei que veio a regulamentar a Constituição Federal, que trouxe princípios para a família e para a criança. E o ECA ele trouxe uma base do sistema de garantia de direitos. Houve vários institutos positivos para criança e adolescente, inclusive uma legislação muito elogiada internacionalmente. Além dos direitos, o Estatuto também estabelece deveres para as crianças e adolescentes, como respeito aos pais ou responsáveis, aos professores, a frequência escolar e a preservação dos espaços públicos e do meio ambiente. Para os que cometem infrações, o ECA prevê aplicações de medidas socioeducativas. Não é uma punição em si, a ideia é tentar reinserir aquele adolescente na sociedade. E como nós vamos inserir se os órgãos públicos ainda não estão estruturados ainda tanto? Então esse é um desafio que nós diariamente temos que debater. Mesmo com os avanços promovidos pelo Estatuto ao longo de 3 décadas e meia, casos de violência infantil ainda chocam a sociedade brasileira. Em Mato Grosso do Sul, entre os episódios recentes mais graves estão o da menina Isadora Araújo Martins, conhecida como Estrelinha, de 11 anos, em 2022, e o de Sofia, de apenas 2 anos, em 2023, ambos em Campo Grande. O caso mais recente foi registrado no último dia 9, em Camapuã, onde uma bebê de 1 ano e 9 meses foi vítima de estupro. Nos 3 casos, a crueldade dos crimes levantou debates urgentes sobre a efetividade das políticas de proteção à infância. Tirar esses direitos do papel e praticá-lo na prática, né? Com estrutura dos órgãos públicos, estrutura também de fortalecimento de rede para que todas as entidades atuem conjuntamente em prol daquela criança. E a gente, com isso, possa preservar seu direito da melhor maneira possível. De acordo com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, para cada 100 mil habitantes, deve haver pelo menos um conselho tutelar em funcionamento. Em Campo Grande, que possui quase 900 mil habitantes, a ampliação dessa estrutura só começou a se concretizar cerca de 20 anos após a criação do ECA. Até então, a capital contava com apenas 3 conselhos tutelares. Em 2019, o número foi elevado para 5 e em 2024, após o caso de Sofia, chegou a 8 unidades em funcionamento.
A expansão representa um passo importante na garantia de atendimento e fiscalização dos direitos infanto-juvenis. Não adianta a gente criar 10, 20, 30 conselhos tutelares se a gente não tiver uma rede, um sistema que funcione como um todo, que ampare aquela criança na saúde, na assistência social, na educação, na segurança pública, na delegacia especializada. Então a gente precisa que o sistema seja todo estruturado para bem atender essas crianças. Embora tenha entrado em vigor cerca de 2 anos depois, o Estatuto foi criado logo após a promulgação da Constituição de 1988 para regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal, que garantia às crianças e adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica e moral, além de protegê-los de forma especial, ou seja, através de dispositivos legais diferenciados contra a negligência, maus tratos, violência, exploração, crueldade e opressão. Entre setembro e dezembro, o mercado americano vai contar com uma versão de Coca-Cola com açúcar de cana, atualmente adoçada com xarope de milho de alta frutose. O anúncio atende a um pedido feito pelo presidente americano Donald Trump. A Coca-Cola confirmou que vai comercializar nos Estados Unidos uma versão com açúcar de cana. O desenvolvimento do produto foi um pedido do presidente americano Donald Trump e deve estar nas prateleiras entre setembro e dezembro. A multinacional divulgou um comunicado em que disse que a bebida vai ampliar sua gama de produtos sob a marca registrada Coca-Cola e faz parte de um programa de inovação constante. Atualmente, nos Estados Unidos, os refrigerantes da marca são adoçados com xarope de milho de alta frutose, o chamado JMAF, em vez da sacarose extraída da cana-de-açúcar que utiliza em outros países. O xarope de milho de alta frutose se popularizou nos Estados Unidos nos anos 1970, graças aos subsídios federais concedidos aos produtores de milho e às altas tarifas sobre o açúcar de cana. Em 2022, estudos clínicos não mostraram diferenças significativas entre o JMAF e a sacarose em relação ao aumento de peso ou à saúde cardíaca. Mas viu-se um aumento de um marcador de inflamação em pessoas que consomem JMAF. Os consumidores americanos às vezes têm acesso à Coca-Cola mexicana, produzida com açúcar de cana, que é vendida a um preço mais alto em alguns estabelecimentos por ser considerada de melhor sabor. O presidente americano é um consumidor frequente de Coca-Cola Diet, adoçada com aspartame, um composto considerado pela Organização Mundial da Saúde como possivelmente cancerígeno. E olha só, um estudo realizado em Campinas mapeou quais são as dores mais comuns que as pessoas sentem. Vamos conferir na reportagem. Um estudo realizado em Campinas mapeou os tipos de dores mais comuns na população. A pesquisa, que entrevistou 400 moradores, mostrou que mais da metade das pessoas sofrem algum tipo de dor crônica. Segundo especialistas, a dor crônica é aquela dor que persiste por mais de 3 meses ou continua além do tempo esperado para a cura de alguma lesão. O levantamento aponta que 59% das pessoas disseram que sentiram dores nas costas nos últimos 12 meses. Além disso, as maiores queixas são de dores na cabeça e nas costas, com 33% cada uma, juntas e articulações com 8,5% e queimação no estômago com 10%. O mapeamento foi apresentado em um congresso internacional sobre o tema realizado em Campinas. As atividades reuniram profissionais de diversas áreas relacionadas à saúde, como médicos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros, com o objetivo de achar soluções para amenizar e tratar essas dores. E agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal. E quem traz as informações é o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E depois de alguns meses fora do comando do Corinthians, a gestão do ex-presidente Duílio Monteiro continua causando um certo embaraço para o clube, não é? Conta pra gente. Pois é, cada vez uma novidade nessa história, Fernando. Boa tarde para você e a todos de casa. E bom, dessa vez um relatório das despesas do Timão, ainda da gestão do ex-presidente Duílio, veio a público e olha, algumas aquisições bem esquisitas chamaram a atenção, viu? E recentemente tivemos a mesma história com o também ex-presidente do Corinthians, o Andrei Sanches, não é, Felipe? Realmente as finanças do clube estão uma bagunça, pelo que podemos ver. E os corintianos não têm tido um momento de respiro. Vamos conferir mais um pouco na matéria.
Um relatório de despesas e declarações do Corinthians se tornou público e mostrou que o clube pagou uma série de produtos e serviços supostamente para uso pessoal durante a gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, que comandou o clube entre 2021 e 2023. Os gastos são comprovados por notas e cupons fiscais. Entre os dias 26 de setembro e 31 de outubro de 2023, 176 compras foram declaradas. O valor total das despesas é de R$ 86.500. Na relação das compras, aparecem estabelecimentos como farmácias, supermercados, restaurantes, salão de beleza e lavanderia. Dentre os produtos adquiridos no dia 3 de outubro de 2023 em Fortaleza estão estimulantes sexuais, flores, borboletas ornamentais, cervejas, barbeadores e chicletes. Nesta data, o Corinthians enfrentou o Fortaleza na capital cearense pela semifinal da Copa Sul-Americana, quando perdeu por 2-0 e acabou eliminado do torneio. O documento é assinado por Denilson Grilo, conhecido como Carioca, que foi motorista de Duílio enquanto ele era presidente. O ex-funcionário do clube diz não reconhecer a planilha nem a assinatura. A maior parte dos comprovantes anexados ao relatório não tem o comprador identificado, mas há notas e cupons fiscais com nome e CPF de Duílio e Denilson, além dos endereços residenciais deles. Procurado, Duílio Monteiro Alves nega as acusações e afirma que vai apresentar notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Ele diz que as denúncias têm motivações políticas claras e visam comprometer a sua imagem. E olha só, as campanhas dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes geraram boas consequências e essas consequências estão aparecendo, não é, Felipe? Pois é, as equipes brasileiras ainda estão faturando bastante dinheiro, tanto com premiação quanto com venda de jogadores. Algumas estão desfalcadas em campo. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo disputaram a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2025. Todos eles chegaram no mata-mata e fizeram boas campanhas. Com isso, clubes do exterior começaram a procurar os jogadores dos times brasileiros para se reforçarem. O Flamengo, que chegou até as oitavas de final e foi eliminado para o Bayern de Munique, perdeu seu meio-campista Gerson para o Zenit da Rússia por 160 milhões de reais. Também está de saída do rubro-negro o lateral direito Wesley, que está no radar da Roma da Itália. Os valores podem chegar até 130 milhões de reais. Outro que teve seu meio-campo desfalcado foi o Palmeiras, que chegou até as quartas de final e foi eliminado para o Chelsea. O Alviverde está acertando a venda de Richard Rios ao Benfica de Portugal por 195 milhões de reais. O Fluminense, que foi o brasileiro que chegou mais longe na competição, indo até a semifinal, sendo eliminado para o Chelsea, perdeu sua principal peça em campo. John Arias, que foi vendido ao Wolverhampton da Inglaterra por 130 milhões de reais. O Botafogo, que caiu nas oitavas para o Palmeiras, foi o brasileiro que mais sentiu os desfalques. O Glorioso perdeu 3 atletas para o futebol do exterior. Em uma negociação dupla, o Glorioso perdeu o jovem zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus para o Nottingham Forest da Inglaterra e o volante Gregory para o Al Rayyan do Catar. O valor das 3 negociações gerou mais de 240 milhões de reais aos cofres do Botafogo. Agora, com essa bolada de transferências e premiações, os clubes brasileiros correm no mercado para se reforçarem para o restante da temporada. E após o desentendimento entre Felipe Luiz e o atacante Pedro já parecer resolvido, parece que tem mais atrito no rubro-negro, não é, Felipe? Conta pra gente. E dessa vez envolve o médico do Flamengo, Runco, que disse em um grupo de WhatsApp que o De La Cruz tem uma lesão crônica e irreparável. E parece que os colegas do De La Cruz não gostaram da declaração do chefe do departamento. Cobrou muito o Flamengo para tentar entender se essa mensagem vazada representava a opinião de uma pessoa ou do clube carioca. E o que também alegaram é que o atleta não tem nenhuma lesão no momento e que estaria mesmo apto para jogar. Após ficar fora do Fla-Flu do fim de semana, Nico De La Cruz foi assunto em um grupo de WhatsApp entre pessoas importantes da diretoria rubro-negra. José Luiz Runco, chefe do departamento médico do Flamengo, se pronunciou, criticando o uruguaio que custou 102 milhões de reais em dezembro de 2023. Na mensagem enviada, Runco disse que De La Cruz não tem a menor condição de desempenhar, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo.
Seu companheiro de clube, Seleção Arrascaeta, saiu em defesa do meia e postou uma foto em sua rede social ao lado de De La Cruz, com a frase "Se trata de cuidar dos nossos". Simples assim. Uma clara indireta ao médico do clube. De La Cruz começou sua passagem no Flamengo no início de 2024. Desde então, atuou em 61 partidas, sendo 54 como titular, com 38 vitórias, 14 empates e 9 derrotas. O uruguaio marcou 3 gols e deu 6 assistências. O meia conquistou pelo rubro-negro a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. Bom, Fernando, e eu fico por aqui, mas semana que vem eu volto com mais notícias do esporte. Um bom domingo a todos. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela participação. Um ótimo domingo para você. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Um ótimo domingo a todos e até mais.